Em Lucas 22, verso 31 em diante, vai falar que Pedro é avisado. Todos conhecem esse acontecimento, esse episódio de Pedro. E eu me vi parado neste versículo aqui já há uns 2 dias. Não saí desses 2 primeiros versículos, que é o 31 e 32. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E às vezes, para você aprender algo do Espírito Santo, você tem que ler a palavra e ficar perguntando para Jesus: Jesus, mas por que está escrito isso aqui? Aleluia. E o Espírito Santo vai te revelando. E aqui eu fui perguntar para Deus, aleluia, por que Satanás pediu para cirandar, né, a Pedro, como faz com o trigo? Como é que era feito isso? Aleluia. Pegava-se o trigo, colhia-se aquele molho de trigo, pegava-se uma peneira e começava a bater com os molhos de trigo na peneira, aleluia. Depois sacudia para um lado, sacudia para o outro, aleluia, e caía-se os grãos de trigo do outro lado, e a palha ficava na mão, né, daquele que fazia a ciranda, né, aleluia, do cirandeiro, ficava na mão daquele agricultor. Aquelas palhas, as palhas eram jogadas para o lado para se queimar, aleluia, e o trigo ajuntava-se, né, no celeiro. Então, o que o diabo pediu para Jesus? Pediu para pegar Pedro, não só Pedro, mas os discípulos também, porque diz aqui: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, né? Como faz com o trigo, aleluia. E eu fiquei pensando, mas por que o diabo teria feito isso? Porque a princípio nós podemos pensar, é porque ele negou Jesus, aleluia. Mas quando o diabo pede isso, ele não tinha negado Jesus ainda, aleluia. Então, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O que faz então, né, é o que vai incomodar o adversário na vida de Pedro. Você poderia pegar os acontecimentos da vida de Pedro, né, e elencar ali várias coisas que ele fez, que podia fazer com que o adversário ele tivesse, de certa forma, chamado a atenção do adversário. Mas eu creio que não foi isso. Aleluia. Mas uma coisa eu entendi logo de cara aqui: o grande amor de Jesus por Pedro, aleluia. Por quê? Porque Pedro ainda nem havia pecado, aleluia. Mas Jesus já estava falando assim: olha, Pedro, eu já orei por você com antecedência, aleluia. Pedro não tinha nem negado Jesus ainda, aleluia. Mas Jesus está falando: eu roguei ao Pai por ti, aleluia. Sabe o que isso aqui mostra, irmãos? Que Jesus sempre chega adiantado na nossa vida, aleluia. Nem aconteceu ainda e ele já rogou por nós, aleluia. Porque o Senhor Jesus é aquele que está à direita do Pai e intercede por nós. Em Romanos 8:34 vai dizer assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, ou quem os condenará? Se foi Jesus Cristo quem morreu, quem também ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós, aleluia. Hebreus 7:25 vai dizer: portanto ele pode perfeitamente salvar todos aqueles que se achegam a Deus, através dele, vivendo sempre para interceder por eles, aleluia. Isaías 53:12 vai dizer assim: que o Senhor é aquele que morreu pelo nosso pecado, e pelos pecadores ele intercede, aleluia. Em São João 17 ele vai fazer a sua oração sacerdotal: Pai, eu rogo, eu peço, não só por esses, mas por todos quanto forem crer em mim pela tua palavra. Sabe o que significa isso? Aleluia. Significa que aquele que crê em Jesus pela palavra tem sobre a cabeça dele uma oração do próprio Senhor Jesus. Quem crê em Jesus pela palavra, em Deus, glória a Deus. Se você crê em Jesus pela palavra, aleluia, sobre a sua cabeça não está a oração da irmã do coque, não está a oração do pastor, sobre a tua cabeça está a oração do próprio Rei da Glória, aleluia. E se sobre a minha cabeça tem uma oração do próprio Senhor Jesus, porque eu creio nele pela palavra, aleluia, quem vai poder contra a minha vida? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vai dando glória aí, irmão, aleluia. Porque sobre a nossa cabeça tem a oração do próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. O próprio Jesus orou por mim, aleluia. Porque talvez você possa estar contando, pode contar com minhas orações, que eu oro para os irmãos, não tem problema nenhum, aleluia. Eu conto com a oração de outros irmãos que eu sei também que oram por mim, aleluia. Mas sobretudo, irmão, aleluia, eu confio na oração do Rei da Glória, que ele orou por mim, aleluia. Eu rogo por todos aqueles que creem em mim pela palavra. Glória a Deus, glória. Você pode ver milagre, que milagre existe, Jesus faz milagre. Você pode crer nos dons da revelação, você pode crer no sobrenatural, aleluia. Mas em nenhum momento Jesus vai falar assim: eu peço a ti, Pai, por todos aqueles que creem nos milagres. Não. Você pode até acreditar na revelação, na visão, na profecia, nos dons espirituais, aleluia. Mas a promessa é para aqueles que creem no Senhor Jesus pela palavra, aleluia. Então Jesus rogou
ao Pai por Pedro, porque Jesus sempre está rogando e pedindo por nós. Aleluia. Não é Maria que roga por você. Aleluia. Não é Jorge. Não é Aparecida. Aleluia. É Jesus. Você pode dizer aleluia? É Jesus, irmão. Aleluia. É Ele que está à direita do Pai. É Ele que está à direita do Pai. Aleluia. Como é que funciona isso? Porque Ele é sumo sacerdote. Aleluia. Para você entender melhor, se Deus mandar um profeta, o profeta é um representante de Deus para os homens. Então você quer ouvir Deus falar, vai no profeta, o profeta vai até você. Então por quê? Porque o profeta é o representante de Deus para os homens. Agora, você quer que falar com Deus, aleluia, você vai ter que ter um representante dos homens diante de Deus. O sumo sacerdote é isso. Ele representa o homem para com Deus. Então você tem um representante junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Aleluia! Ninguém mais está à direita de Deus, irmão. Ninguém mais pode ir lá e falar com o Pai: Pai, faz isso, aleluia. Vai nessa, pede à mãe que o Pai faz. Não, nada disso, aleluia. Pede ao Rei da Glória. Jesus vai dizer: tudo que pedir em meu nome, eu farei. Aleluia. Então Pedro, irmão, ele foi avisado. Sabe o que também me chama muita atenção nesta palavra, que me deixou chocado? É pelo fato de Pedro ter ficado 3 anos com Jesus. Está próximo da crucificação aqui. Aqui Jesus vai ser preso. Pedro ficou 3 anos com Jesus. Fez milagre. Andou sobre as águas. Teve uma hora que ele falou para os discípulos assim: ide até as ovelhas de Israel, né? Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Fizeram maravilhas, fizeram coisas tremendas. E Jesus está falando que Pedro não era convertido. Tu, quando se converteres, confirma a teus irmãos. Sabe o que isso aqui me ensina? Me deixou chocado. Tem pessoas que fazem milagre, operam maravilha, podem andar até em cima das águas. Isso não, aleluia, me surpreende. Isso não me deixa maravilhado, porque vai ter pessoas que vão fazer maravilhas, mas não é convertida. Pedro andou 3 anos, não é 3 dias. Nossa, aquele irmão ali faz isso, aquela irmã faz aquilo, aquela irmã é daquele jeito, aquela irmã é daquele outro. Pode nem ser convertida. Pode nem ser convertido. Aleluia. Está aqui a palavra, irmão. Tu, quando se converteres, imagina que você está na igreja, ficou 3 anos na igreja. Aí Jesus aparece para você: ó, se um dia conseguir se converter, se ajuda os seus irmãos. Aí você vai falar: mas Jesus, já estou há tanto tempo sendo convertido. Não, porque a Bíblia não diz que Pedro falou nada. Mas diz assim, que Pedro, quando ouve isso, tu, quando se converter, confirma teus irmãos. E Pedro vai dizer assim: mas Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte, se for o caso. Pedro: é mesmo, né? Hoje, né? O galo, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, melhor, deixa eu ler melhor aqui. Digo-te que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negue que me conhece. Aleluia. Ou seja, Pedro estava batendo o pé que era, e Deus falou: não. Aleluia. Mas ele rogou a Pedro. Isso mostra o amor de Jesus. Agora, outra coisa também que essa palavra que Deus ensina, aleluia, que Satanás, irmão, teve que pedir. Aleluia. Ele não pode fazer o que bem quer da minha, da tua vida, da vida de ninguém, não. Ele tem que ir a Deus e falar assim: Deus, deixa eu fazer isso. Eu creio que tem hora que Deus fala assim: não! E ele sai todo tremendo, aleluia. Lembra de Jó? Eis que os filhos de Deus vieram diante de Deus e veio Satanás no meio. E Deus perguntou: de onde tu vieste? Eu vim de passear para o meio da terra, aleluia. Observaste meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal? Eu vi, mas tu cercaste ele de bens. Deixa eu tirar para ver se ele não blasfema de ti. Aleluia. Deus falou: vai, porém não toca na vida dele. Aleluia. Assim também, irmão, na nossa vida, como a Cristiane falou, os nossos cabelos estão contados. Aleluia. Quanto mais, irmão, aleluia, qualquer outra área da nossa vida, ele teve que pedir. Aleluia. E Deus, eu creio que neste momento, voltando aqui para cirandar, como faz, né, com trigo, quando é feita essa ciranda, essa peneira,
né, para tirar o trigo da palha. Qual era a vontade? O que o adversário estava visualizando em Pedro? O que o adversário, eu creio que ele, eu não posso afirmar isso, mas posso conjecturar, que ele pode ter ido até Jesus, até Deus, e falar assim: Deus, esses homens que estão aí contigo, eles são tudo fogo de palha, eles não vão aguentar, deixa eu passar ele na peneira, deixa eu cirandar como faz o trigo, para tu ver se eles não largam o Senhor e nunca mais vai querer saber de igreja. Eita, Jesus. Eles são fogo de palha, eles vão tudo queimar no fogo, então deixa eu cirandar. Aí Deus falou assim: pode passar na peneira, porque eu sei, aleluia, em quem eu tenho escolhido, aleluia. Então qual era a vontade do adversário? Passar Pedro na peneira, e Pedro falou assim: eu não quero nunca mais saber de igreja, eu não quero nunca mais saber de Jesus, eu não quero saber desse negócio de evangelho, aleluia, eu não quero mais saber de nada, aleluia. E Pedro ia acontecer isso com ele, aleluia. Mas Jesus falou assim: vai acontecer isso contigo, mas eu roguei ao Pai para que tua fé não desfalecesse. Ele não rogou pelo casamento de Pedro, não rogou pelos bens de Pedro, não rogou pelos barcos de Pedro, pelos peixes de Pedro, mas falou: pela tua fé eu roguei. Por quê? Porque se tua fé estiver de pé, tudo também está de pé, aleluia. Se enquanto você tiver fé, pode ser restaurado todas as coisas que você perdeu, aleluia. Agora, se você não tiver fé, você também não tem nada. Se você tiver fé, tudo muda de hoje para amanhã, aleluia. Se você tiver fé, não tem causa perdida diante do Senhor, aleluia. Por isso, quando eu ouço que alguém se suicidou, eu penso: isso para Jesus, qualquer que seja a causa, Jesus podia resolver para essa pessoa, aleluia. Qualquer causa, irmão, Jesus pode pegar o homem do lixo e fazer ele sentar com os príncipes. Jesus pegou, irmão, um homem do buraco que era José, um escravo, fez ele ser governador do Egito. Para você é fácil, você conhece a história, mas para quem está no buraco, irmão, aleluia, não é fácil. Mas se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Glória, aleluia. Deus pega, irmão, o pior, o menor, o mais improvável dos homens, aleluia. Foi assim com Davi, era o menor da casa do seu pai, nem sequer entrou na lista do próprio pai. O profeta falou assim: junta teus filhos, que eu vou ungir um rei no meio de vocês. Tem um rei, Deus viu que tem um rei na tua casa, junta os filhos e vem. E Jessé tá bom, chamou os 7, Davi deixou fora, aleluia. Mas era Deus que tinha visto o rei, aleluia. Deus não olhou para a aparência, não olhou para a condição, não olhou quem ele era, aleluia. Mas Deus falou: eu vi o rei, aleluia. E Samuel falou assim: eu também vi, aquele ali. Deus falou: não, não é aquele ali. Porque Davi não estava na lista do próprio pai, aleluia, mas estava na lista de Deus, aleluia. E quando Deus te escolhe, aleluia, Ele coloca você na lista dele, aleluia, ninguém poderá impedir os projetos de Deus. Você pode dizer aleluia nesta noite? Você é um projeto de Deus, e se Deus tem um projeto na tua vida, aleluia, não tem diabo, não tem ninguém que possa atrapalhar este projeto. Ainda que ele tenha pedido para te cirandar como um trigo, aleluia, vai sobrar fé, porque o Senhor rogou por você para que tua fé não desfaleça. Então vai dando glória nesta noite, vai dizendo aleluia. Eu já posso sentir uma unção, a presença do Espírito Santo, aleluia, sobre a nossa vida, irmão. Tem uma oração do Senhor Jesus poderosa, aleluia. Não depende nem da minha oração, aleluia, depende da oração dele que ele já fez, aleluia. Então o adversário, irmão, ele foi pensando assim, aleluia, e começou a trabalhar na mente de Pedro, acusou Pedro, se não fosse essa oração, porque Judas, irmão, ele também vai ser cirandado como trigo, né? Aleluia, porque ao trair Jesus, o diabo começa: está vendo? Você pecou, você fez a pior coisa, você vendeu Jesus, mas não tinha sobre ele a oração. O que ele fez? Se precipitou e tirou sua própria vida, aleluia. Mas sobre a vida de Pedro tinha este clamor do próprio Senhor Jesus ao Pai. Você via Jesus várias vezes, quando ele acabava a tardezinha, ele subia ao monte para orar, né? Ele passava a noite orando, os discípulos iam para casa, iam para outros lugares, e ele estava orando. Que tanto Jesus orava? Muitas vezes era por mim e por você, aleluia. Porque ele falava: Pai, eu peço por aqueles que vão crer na palavra, Pai, aleluia. Peço por Pedro, não deixe a fé de Pedro desfalecer, Senhor.
Aleluia. O adversário, irmão, queria, na verdade, aleluia, fazer com que a fé de Pedro desfalecesse. Aleluia. E Jesus ainda fala para ele: olha, tu, quando se converteres, confirma teus irmãos. Aleluia. Ou seja, Pedro andava com Jesus, mas não era convertido. Converter significa mudar de direção, dar meia volta. Você está indo para lá, você não faz um 360, 360 é uma volta inteira. Você faz uma volta de 180 graus e volta. Se converter é voltar. Aleluia. Se voltar para Jesus, voltar do ponto onde você caiu e errou. Aleluia. Tu, quando voltares, confirma a fé dos teus irmãos. Jesus já sabia que Pedro estava presente fisicamente, mas espiritualmente já estava fora do propósito. Aleluia. Por que isso, irmão? Vou te falar o que fez Pedro acontecer isso com ele. Principalmente, você vai ver esse texto em Mateus 26, por exemplo, nos outros evangelhos também. Jesus vai dizer assim: olha, hoje vai se cumprir uma palavra que está lá em Zacarias, né? Ferirei o pastor e dispersação as ovelhas. Ou seja, Jesus está falando, vai se cumprir uma palavra. O pastor, que é Jesus, vai ser ferido e as ovelhas vão se espalhar. E Pedro fala assim: não, Senhor, vai se cumprir a palavra, não, eu não vou te deixar. Ou seja, Pedro está indo contra o próprio cumprimento da palavra. Aleluia. Porque Pedro era tão religioso que ele confiava no braço de carne. Aleluia. E você não vai chegar onde Deus quer que você chegue na força do seu braço de carne, porque senão depois você vai roubar a glória. E vai falar assim: eu cheguei lá porque eu fiz isso. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue com a força do Espírito Santo e pela graça de Deus, para que a glória seja dele. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia, Jesus. Pedro confiava. Pedro era tão religioso que ele achava que o zelo dele na carne estava servindo para ele, mas não estava. Por exemplo, Jesus vai ser preso. O que Pedro vai fazer? Pega a espada e ele tenta arrancar o pescoço de um soldado. Vão ajudar de Jesus? E o soldado foi assim para o lado, arranca a orelha do soldado. Aleluia. Força da carne. Aleluia. Você não precisa ajudar Deus, irmão. Aleluia. O que nós fizemos, irmão, para Deus nos escolher? Nada. Qual era o mérito que nós tínhamos quando Jesus foi lá e nos escolheu? Um bebia, outro usava droga, outro se prostituía, outro era de religiões pagãs. Aleluia. Nós não tínhamos nada, irmão. Aleluia. A glória e a honra para aquele que nos escolheu é toda dele, toda de Deus, porque nós não tínhamos mérito nem merecíamos nada. Aí hoje a pessoa quer vir para a igreja, ela passa a ser um religioso, ela acha que pode fazer por onde agradar a Deus. Aquela frase, faça por onde que não é bíblica, é mentira. Aleluia. Jesus vai dizer ao contrário: observai os lírios do campo, nem tecem, nem fiam, e nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. O que os lírios fazem? Não tecem, nem fiam, apenas crescem. Aleluia. E quem os veste? Deus. Observai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, aleluia, nem tem despensa, nem celeiros, e o Deus, o Pai, os alimenta. Muito mais alimentará vós, homens de pouca fé. Aleluia. O que nós precisamos fazer então, irmão? Só crer. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Por uma ocasião, olhando por um outro aspecto, Pedro, quando anda por cima das águas, já preguei sobre isso, ele teve grande fé, é verdade. Teve uma palavra rema, que é uma palavra específica para ele, que falou para ele: vem, e ele foi, aleluia. Mas ele não precisava fazer nada daquilo, aleluia. Não tinha ninguém ali, só estava no escuro, aleluia. Mas ele quis fazer, ele é o mesmo, a fé dele, a fé de Pedro, antes de se converter, é uma fé de pouca duração. Está lá na parábola do semeador, existe a semente que cai entre os pedregais, é aquela pessoa que crê com alegria por algum tempo, mas depois não tem raiz em si mesmo, então a planta morre. Aleluia. Você deve ter visto alguém assim, se converte por algum tempo só, daqui a pouco aquela pessoa não está mais firme, sumiu, saiu da igreja. Aleluia. Ela foi semeada numa terra ruim. Aleluia. Não é a semente que é ruim, é a terra. Aleluia. Aleluia. Tem a terra boa, que dá semente, dá fruto, que uma só semente dá 30, dá 60, dá 100.
uma só semente, né? Multiplica, aleluia. Tem a terra pedregosa, que é aquela terra que não tem raiz, a pessoa não consegue se aprofundar. Tem a espinhosa, que é os cuidados, os prazeres do mundo, sufocam e fica infrutífero. Tem a terra dura, a pé do caminho. E Pedro, sem estar convertido, ele quer fazer. Então ele age por impulso. Aleluia. E o que vai acontecer? Nesse caso aqui também, né, ele vai dizer: eu não vou negar Jesus de jeito nenhum. Aleluia. Porque ele confia na sua força do seu braço. Aleluia. E olha que eu sou crente pentecostal, creio nos dons, creio em jejum, creio em vigília, creio, né, em monte, tudo isso, aleluia. Mas eu sei que nada disso, aleluia, nada disso pode servir para roubar a glória de Deus. Tem pessoas que falam assim: mas eu jejuo bastante, eu subo bastante um monte, não é isso? Aleluia. Isso é roubar a glória, não entender o que é evangelho. A glória e a honra só pertence àquele que é de direito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que subiu uma cruz, irmão, como diz essa camisa aí, aleluia, é pela graça, mas não foi de graça. Porque alguém vai falar: mas que a graça, estão fazendo uma graça barata. É barata mesmo para nós, mas não para ele, porque para ele custou o preço de sangue. Aleluia. Então o que você tem que fazer? Se gloriar naquilo, não que você faz, mas naquilo que ele fez. Aleluia. E por que então o homem faz isso? Primeiro, porque ele não conhece o evangelho. E segundo, porque ele quer roubar a glória. Aleluia. Porque quando você crê em Jesus, a glória sempre é para ele. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele. Não é para o homem, irmão. É por isso que nessa igreja não vai ficar qualquer um, somente aquele que é eleito, aquele que é escolhido, aquele que crê no evangelho, irmão. Porque as pessoas estão por aí querendo participar de uma religião. Então ela vai para a religião para ser aceita, ela tem que fazer o quê? Tem que ser batizada, todos vão se batizar. Para ser aceito naquele grupo, ela tem que fazer isso, aquilo, outro, aleluia. Para ser aceito na igreja, você tem que entrar pela porta, aleluia. Tem que ser lavado no sangue do Cordeiro, tem que ter o nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Não adianta se não tem o nome escrito lá, aleluia. Não vai ficar. Mas se tem o nome escrito no livro da vida, o teu compromisso passa a ser, em primeiro lugar, com Jesus. Aleluia. Não precisa o pastor estar lá: vamos orar? Vai orar. Não precisa o pastor falar para você: aleluia, vamos evangelizar. Você já está isso dentro do seu coração. Aleluia. Não precisa o pastor ficar chamando você para o culto. Nós podemos até usar a estratégia, né, do folho do papelzinho que botam lá no status, para convidar as pessoas, não tem problema, aleluia. Mas crente não precisa disso, aleluia. Ele já tem compromisso, ele sabe que domingo é o dia do Senhor, aleluia. Ele tem a alegria de vir na casa do Senhor, aleluia. Diz uma oferta, pode vir aqui, nem fala em dinheiro, aleluia. Ele já tem compromisso com Deus, ele sabe que isso é servir a Deus, irmão. Até Jesus está lá em João 8, que havia mulheres que contribuíam com ele com as suas fazendas. Ainda fala o nome das mulheres: Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa. Fala até o nome das pessoas que contribuíam com quem? Com Jesus, com as suas fazendas. Compromisso. Mas os crentes hoje não estão tendo compromisso. O crente salvo tem compromisso e tem a alegria de estar na casa do Senhor. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então, Satanás, vamos encerrar aqui, vamos passar na Santa Ceia. Pediu, vamos estar de pé. Para cirandar, Pedro e os discípulos passaram numa peneira e pensou que ia sobrar palha, aleluia. A palha que foi queimada, aleluia, foi a palha das obras humanas, aleluia. O que vai sobrar agora é a fé genuína. Eu vou ser profeta aqui, vou falar para você nesta noite, aleluia. E eu vou falar, aleluia. Vai chegar uma hora, quer você queira ou não, aleluia, que Deus vai tratar com a sua vida, aleluia. E o que for palha vai ser queimado, aleluia. Vai ficar só a verdadeira obra de Deus, vai ficar só a verdadeira fé, vai sobrar só o trigo, aleluia. O fogo da aprovação, aleluia, ou até mesmo o adversário, ele não serve, irmão, aleluia, para atrapalhar os planos de Deus. Pelo contrário, ele vai te jogar mais para perto de Deus. Foi o que o adversário fez aqui. Acusou Pedro, fez Pedro sofrer, aleluia. Mas Pedro, foi daí que começou a surgir um novo Pedro, aleluia. Tudo que aconteceu na vida de Pedro foi para contribuir para uma grande obra que Deus ia fazer
na vida dele. Aleluia. Tudo que está acontecendo na sua vida está contribuindo para uma grande obra, aleluia, que Deus já começou a fazer na tua vida, em nome de Jesus. Fecha teus olhos.